E a resposta está no que eu chamo de cérebro intrínseco. Ele vai te mostrar como seus processos mentais funcionam. O ambiente aonde você está inserido é que molda o que nós somos hoje. Cada percepção que temos é uma negociação profunda. Então, quando você percebe essas informações, você a traduz para quem você é, não para que é de verdade. Você se levanta às 2 da manhã com aquela sensação de desespero, o quarto está escuro, o silêncio está absoluto, mas dentro da sua cabeça existe um barulho ensurdecedor. Nos últimos dias, você tem se sentido um fracasso e por isso já não consegue mais ter um sono restaurador. Já não sabe há tempos o que é dormir direito. Já é 3 da manhã, sua mente está a mil, seus pensamentos vão atropelando tudo que há pela frente. A respiração começa a ficar pesada. Você está tendo uma crise de ansiedade, talvez partindo até para o pânico, simplesmente porque está preocupado com as coisas que ainda não aconteceram, mas também que não saem da sua cabeça. Em meio a toda essa confusão mental, surgem lembranças, imagens de seus amigos em redes sociais, viajando, comprando carros novos, casas novas, mudando de emprego e pensando que você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, trilhando o mesmo caminho há anos. É como se você estivesse vivendo o mesmo dia 365 vezes por ano. E nesse instante, no meio da madrugada, surge uma pergunta que talvez não tenha resposta. Como eu cheguei até aqui? O que me levou a ser do jeito que eu sou? A viver a vida que eu vivo? Você não planejou nada disso, mas de alguma forma está preso em uma rotina que não te representa, tentando sobreviver aos ataques de sua própria biologia. Aqui começa a nossa história de hoje. A busca pelo entendimento de si mesmo. A busca por resposta que talvez possa te revelar quem você é, por que faz o que faz, por que vive como vive e talvez responder uma das perguntas mais importantes e impactantes de nossa vida. Quem eu sou? E para entender tudo isso, precisamos olhar para dentro e entender por que várias vezes nos sentimos marionete em um intrincado jogo da sobrevivência, seguindo talvez um roteiro invisível, reagindo apenas a padrões que nem mesmo sabemos de onde surgiram, apenas seguimos o fluxo. Mas eu posso te dar a resposta de tudo isso, sem parecer arrogante ou prepotente, mas os meus anos de pesquisa, os meus anos de estudos me levaram a te dizer que sim, é possível entender sobre isso. E a resposta está no que eu chamo de cérebro intrínseco. E esse é um termo que eu mesmo criei, que surgiu da necessidade de traduzir algo muito complexo. Um sistema nervoso multifacetado, vivo e profundamente interpretativo. Quando você entender na íntegra o que é o cérebro intrínseco, vai perceber que ele é um sistema profundamente fascinante, que constrói todos os dias o que podemos chamar de modelo interno de nossa realidade, a nossa própria versão do que acreditamos, porque a neurociência nos mostra que o mundo ao qual o percebemos não é um reflexo fiel do que existe lá fora, mas uma criação ativa de nossa mente, moldada por nossas experiências, crenças, emoções e até pela nossa genética. Seja bem-vindo ao 5º episódio da série Neurociência do Cotidiano. Esse era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, mas esperei, fiz com calma, roteirizei tudo direitinho para que eu pudesse chegar aqui e te falar profundamente algo que pode ser libertador para a sua vida. Talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai ver na sua vida, sem arrogância, sem prepotência, sem nada, mas sim que tudo que eu descobri me libertou, tudo que eu descobri me deu clareza sobre a minha vida, sobre os meus processos, e se fez comigo, pode fazer com você também. Então eu te recomendo muito. Se você não tiver com tempo agora, pause, dá um download
veja um outro momento, mas assista todo esse vídeo. Eu tenho certeza, sem modéstia à parte, que ele vai ser impactante na sua vida. Ele vai te mostrar como seus processos mentais funcionam, como você chegou aonde está, como isso aconteceu, por que aconteceu, o que te levou a ser do jeito que é. Talvez esse seja o vídeo mais completo que você vai ver sobre o funcionamento da mente humana. Claro que, como eu sempre falo, de uma forma minimalista, simplificada, mas ainda assim vai trazer com certeza clareza e direção para a sua vida. E para você que chegou pela primeira vez nesse vídeo e ainda não me conhece, me chamo Wallace Avis, sou escritor especialista em neurociência, autor dos livros A Tétrade do Sucesso, A Ilusão das Escolhas e Questionando a Mente. Inclusive, esses livros me deram entendimento e eu estou balizando esse vídeo no conteúdo contido neles. E também sou criador do incrível neurotreinamento chamado O Manual do Usuário Cerebral. O nome por si próprio já diz tudo. Se você quiser saber mais sobre ele, aqui embaixo vai ter um link que vai te direcionar para uma página para você entender. E também tem os links dos livros. E também tem o link dos livros, A Ilusão das Escolhas e Questionando a Mente. Caso você queira entender mais sobre o que eu estou falando, nesse livro você vai encontrar muita coisa. E também no treinamento. E para a gente entrar de vez no assunto que é o mais importante, e por mais que esse vídeo em algum momento pareça ser filosófico, com uma mensagem filosófica, não tem nada a ver com isso. Tudo que eu vou falar é sobre neurociência, ciência aplicada ao comportamento humano, ao nosso desenvolvimento como pessoa, como seres humanos, de uma forma evolutiva, de uma forma neural. Não é sobre frases prontas, não é sobre motivação nem nada. É sobre realidade, do jeito que as coisas são de verdade. A realidade, aquela que você acredita ver, tocar e viver, ela não é algo fixo, sólido ou imutável. Pelo contrário, ela é subjetiva, dinâmica e profundamente pessoal. Grave essa frase, profundamente pessoal. Tem tudo a ver com o cérebro intrínseco. Preste atenção na tradução da palavra intrínseco. É sobre eu, é sobre mim, o que me representa. E o cérebro intrínseco é justamente o modelo interno que o cérebro constrói para interpretar o mundo. É como transformamos impulsos elétricos e estímulos sensoriais em sentido. Pense assim, essencialmente somos máquinas perceptivas, interpretativas e sensoriais. Somos equipados com sensores, que são os nossos órgãos dos sentidos, e também somos equipados com um sistema de processamento extraordinário, que é o nosso sistema nervoso. Porém, toda essa máquina, tudo que eu falei, isso não é neutro, não é estático, como eu falei. Esse sistema é atravessado e influenciado por filtros invisíveis. Exatamente isso. Nossas experiências, nossas crenças, valores, emoções, tudo isso ligado ao contexto social, o ambiente aonde você está inserido, é que molda o que nós somos hoje, de forma simples. Tudo que nós vivemos, experienciamos e acreditamos tem tudo a ver com como nós percebemos o mundo. Nós vamos entender mais. Espere só mais um pouquinho. Cada percepção que temos é uma negociação profunda, constante entre o que o mundo realmente é e o que o nosso cérebro acredita que ele seja. Está entendendo um pouco da explicação? Existe a retórica do que o mundo realmente é, mas existe a retórica, o que nós acreditamos que ele seja. Tem uma ideia que fala sobre as informações impotenciais. Isso talvez é pautado lá na teoria do observador, que fala que as informações só são verdade a partir do momento que eu a observo. A partir do momento que as informações chegam até a mim, eu colho ela através do meu sistema periférico sensorial, e a partir desse momento eu as percebo, eu faço um processamento que eu não consigo explicar aqui
porque ele é bem complexo, mas eu explico ele dentro do treinamento, dentro do neurotreinamento, o manual do usuário cerebral, eu explico ele detalhadamente. E é muito fácil de entender, porém ele é um pouco longo, por isso não dá para explicar aqui. Então, quando você percebe essas informações, você a traduz para quem você é, não para que é de verdade. Você entende? Vamos falar mais sobre isso. A nossa mente usa a memória, a imaginação, a emoção, a racionalidade, usa tudo isso para construir pensamentos e interpretações. Isso é um diálogo permanente entre o mundo interno e o mundo externo. E é justamente nesse atrito, nesse confronto entre o que é e o que nós acreditamos que seja, é que nossa consciência se expande. Porque toda vez que a realidade desafia as nossas crenças, o cérebro precisa se organizar, reinterpretar e atualizar o seu modelo interno da realidade. Isso, embora possa parecer um pouquinho complexo, mas vai ficar mais fácil. Não te preocupe, vai ficar mais fácil. Por isso que eu falei que é muito importante você assistir o vídeo até o final, que aí você vai ter toda essa logística que no final vai corroborar entre si e você vai entender. Mas dentro de tudo isso que eu falei, existe algo crucial. Grande parte do que chamamos de realidade não nasce do presente, pelo contrário, nasce do passado. Tudo que você faz hoje, agora, você se baliza por algo que aconteceu no passado. Você não toma uma decisão apenas no que é agora, mas inconscientemente, milissegundos, você se baliza numa decisão que você vai tomar agora em algo que já aconteceu no passado. Isso faz com que você tome precauções, isso faz com que você se prepare, isso faz com que você tenha medo, tenha ansiedade e muitas outras coisas. Isso faz você projetar o seu futuro, também é uma base da ansiedade como um todo. Tá? Mas o importante é saber que nós nos balizamos no passado, mas isso tem um problema, porque as nossas memórias são o alicerce de balizamento dessas informações. Por isso há algo preocupante com isso. Nossas memórias são falíveis. Enquanto muitos acreditam, e eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, acredito que nós armazenemos nossas memórias. Isso é falácia, isso não é verdade. Toda vez que nós precisamos lembrar de algo, nós reconstruímos a memória. E por que isso é um problema? Porque quando nós a reconstruímos, não é sobre o fato de o que realmente foi, mas sim sobre como nós olhamos para isso da forma que nós somos agora. Porque toda vez que você vai recriar uma lembrança, essas lembranças sofrem mutações. Detalhes mudam porque nossas emoções interferem nessa criação. Porque dependendo do estado que você é hoje e do que você era quando aconteceu tal ação, tal acontecimento, muda muito. Porque talvez tenha sido algo muito simples, que se você hoje tem um estado emocional mais abalado, pode ser que você potencialize a negatividade dessas lembranças. E talvez não tenha sido tão ruim quanto você pensa que foi, mas pela pessoa que você é hoje, você acha que foi. Isso que eu estou falando são chamados pecados da memória. Vou dar aqui 3 exemplos para você entender melhor. Os 3 pecados principais que nos levam a sabotar certos tipos de memórias. Primeiro pecado, sugestionabilidade. Uma palavra um pouco complicada de se falar, é sobre heterossugestões. É quando falsas lembranças são implantadas por sugestões externas. Por exemplo, você está numa roda de pessoas e alguém diz que você falou alguma coisa em certo momento no passado. E com o tempo você passa a acreditar que realmente disse, mesmo não dizendo. Mas como você não tem domínio do passado, você acaba acreditando, levado por uma heterossugestão. O segundo pecado, atribuição errônea, é quando associamos uma lembrança a uma informação errada, a uma fonte errada. Você lembra de uma história marcante e jura que viveu aquilo, mas na verdade você pode estar sendo confundida porque viu um filme, ouviu de outra pessoa
inconscientemente internalizou essas informações e talvez na hora de lembrar você associou essas informações com suas lembranças. Isso é verdade, isso acontece. E o terceiro é a persistência. É quando revivemos incessantemente memórias perturbadoras, lembranças que não fazem mais sentido, aquelas lembranças dolorosas que insistem em voltar mesmo depois de anos, fazendo você viver aquela emoção como se fosse agora. Lembra quando eu falei que dependendo da sua situação emocional, você pode relembrar ela com mais ou menos intensidade. É sobre isso. E além desses pecados, ainda tem uma outra condição que também está em ação e muitas vezes que colocamos tudo isso em prática. É o viés da confirmação. Ele reforça as crenças do que já temos, distorcendo a nossa percepção para que o mundo se encaixe, ele se combine com a nossa narrativa interna. Lembra, confirmação? Você confirma aquilo que você acredita, mas de repente aquilo que você acredita não seja uma verdade. É apenas o que você acredita, porque é criado em cima da sua crença. E como eu gosto de falar, existe uma grande prisão, a pior de todas. Ela não tem grades, não tem trancas, não tem parede, mas ela tem crenças. E a crença, ela te prende de tal forma que a maioria das pessoas não consegue se livrar. Por isso que eu falo que é a pior prisão de todas. Assim, não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos internamente. Entenda, interagimos com o mundo que percebemos e interpretamos. E isso é feito através de nossas preferências e nossas vivências. O cérebro intrínseco. E entender sobre isso, ter essa compreensão, pode mudar o jogo. Porque se a realidade que vivemos ela é uma construção contínua e dinâmica, então isso significa que ela pode ser reconstruída. E para reforçar isso, e como eu sempre faço, eu gosto de dar um exemplo. Inclusive o exemplo que eu vou dar aqui, ele está incluso dentro do livro Questionando a Mente, que o exemplo lá é chamado, na verdade, é uma história inicial chamada A Odisseia de Apolo. Eu vou falar sobre a história de Apolo aqui, claro, de uma forma resumida, de uma forma conclusiva, trazer os melhores pontos para que nós entendamos o que eu quero falar, que venhamos a entender a explanação total do que esse vídeo tem que apresentar. E se você chegou até aqui, se está interessante para você, eu te peço desde já que já dê um like. Se você ainda não me segue, já coloca o dedão aí em seguir, já começa a me seguir. E se você está achando interessante até agora, que é algo que ainda vem muita coisa importante, já compartilhe, já manda esse vídeo para alguém que você saiba que precisa entender um pouco mais sobre a mente. Quando você faz isso, quando você dá o like, compartilha, você nos ajuda. Quando você comenta, é muito importante você comentar, porque os algoritmos entendem que vocês estão gostando, que o assunto é importante, é pertinente, e ele recomenda para outras pessoas. Isso ajuda o nosso trabalho, porque como eu falei, esse é um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Ele é um vídeo complexo, eu tive que criá-lo de uma forma reducionista para poder colocar aqui dentro. Então deu trabalho, muito mais do que você pode pensar que é. Então, desde já eu já te peço essa ajuda para que o canal possa crescer. Mas vamos falar sobre Apolo. Ele tinha 37 anos e por algum momento ele acreditou que ele não conseguiria mais mudar sua vida, achou que tudo que vivia até então já era o fim da linha para ele. Apolo foi criado sobre o jugo de seu pai, ele era um homem rígido, às vezes até violento, vivia no lar opressor. Sua mãe era temerosa, no entanto amorosa, mas não podia fazer muito em relação à criação de Apolo. A trajetória de Apolo fez ele criar crença que ele não era merecedor de muitas coisas, pelo contrário, tinha que se contentar com o pouco que conseguisse. Não merecia grandes conquistas. Como eu falei, ele cresceu prisioneiro de suas crenças. Já como adulto, começou a trabalhar em uma casa de materiais de construção. Sua rotina era repetitiva, não tinha espaço para crescimento, não tinha espaço para expandir. E tudo isso reforçava a sua visão interna que sua vida era isso mesmo.
era a sua visão limitada de si próprio. Mas um dia algo mudou na vida de Apolo, depois de assistir um documentário sobre a mente humana, sobre vieses e sobre crenças. Algo dentro de Apolo mudou. E isso não é clichê, como eu falei. Isso foi relatos, isso foi baseado em fatos reais. E assim como aconteceu com ele, aconteceu com muitas outras pessoas. Eu posso dizer que aconteceu até comigo mesmo. Então, a partir desse documentário, Apolo tem um momento de lucidez, tem um momento de up, tem um momento de sinergia. Nesse momento, ele entende que ele não é refém do seu passado. E aqui vem algo importante para a gente entender. A ciência mostra que a genética nos dá predisposições, traços como impulsividade, resiliência, curiosidade. Tudo isso tem suas raízes biológicas. Porém, o ambiente e a consciência moldam a forma com o que fazemos com essa predisposição. Epigenética é o nome dessa interação. E isso é mais ou menos a ideia que o ambiente liga e desliga essas predisposições, conforme as nossas experiências e atitudes. Em outro momento eu vou falar só sobre epigenética. Eu só estou passando rápido aqui para ajudar no contexto, mas depois eu vou falar mais sobre ela, porque o que eu quero falar sobre essa passagem é que mesmo essas predisposições sendo fortes em nossa biologia, elas não precisam ser uma sentença de vida. Você não precisa aceitá-las como seu destino final. Então, a partir dessa premissa, a partir dessa ideia, nós vamos começar a entender a virada na vida de Apolo. Ele percebeu que não estava condenado nem pelo seu passado, nem pela sua biologia. Ele entendeu que ele estava apenas condicionado ou preso pelas suas crenças. E quando você entende, quando você identifica isso, aí a coisa muda. Você se liberta. Lembra quando eu falei que o vídeo seria libertador? Então, nesse exato momento, eu estou te dando uma chave dessa prisão, que é as crenças, que é a sua própria mente. Ele substituiu, assim como você pode substituir, a seguinte pergunta: por que eu sou assim? Por que eu sou como sou? Ele substituiu essas perguntas por essa pergunta aqui: o que posso fazer a partir de agora para mudar a minha vida? Entende o confronto das perguntas? Agora eu vou correr atrás de algo que me mude por dentro, do que ficar preso em algo que justifique quem eu sou. E essa simples mudança de paradigma, de conotação da pergunta, mudou sua vida. Embora isso possa parecer clichê, possa parecer histórias de romance, mas isso é verdade. Aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de Apolo, tenho certeza que aconteceu até na sua vida, de você que está aí do outro lado, e de milhares de outras pessoas. E o que eu gosto sempre de falar: não é fácil, não é rápido, mas é possível. E tem um outro ditado, eu quero que você grave, porque a premissa toda é o seguinte: não é sendo que você sempre foi, é que você vai se transformar na pessoa que precisa ser. Grave essa frase. E a partir desse momento, Apolo começou a praticar algo que eu chamo de intenção desapegada. É um estado de foco e de entrega simultâneos. Tudo acontece ao mesmo tempo. E isso vem da ideia de desejar e agir com clareza, mas sem ansiedade, sem pressa pelo resultado final. Porque quando você faz isso, você atropela os processos. Lembra de que quem você é um processo de anos de moldagem, de anos de construção. Então isso não é desconstruído do dia para a noite. Precisa passar por um processo. É aquela ideia que as pessoas dizem: você não muda porque não quer, isso só depende de você. E não é bem assim. Se dependesse só de você, você já tinha mudado há muito tempo, já tinha se transformado há anos. Mas não é assim que funciona. Muitas das vezes não é sobre força de vontade, muitas das vezes é sobre processos estruturados. E muitas vezes ainda é preciso de ajuda externas, é preciso de ajuda de outros, porque eu não consigo fazer sozinho. Por isso eu criei
o treinamento, o manual do usuário cerebral, porque eu sei que é um tipo de ajuda externa que já ajudou centenas de pessoas Brasil afora. Porque eu entendia que, assim como eu precisei de um mentor, assim como eu precisei de ajuda externas para sair de onde eu estava e chegar até onde eu estou, então eu senti a necessidade de ser humilde e entender que eu precisava de uma ajuda e procurei caminhos em formações, que não foram poucas e nem baratas, e de pessoas, por isso eu consegui chegar onde eu cheguei. Então é sobre isso, é sobre você entender que os seus processos precisam de ajuda, senão já teria feito. E chegando aqui, a história de Apolo, ela nos mostra o seguinte, ela mostra algo que todos nós vivemos em algum momento, em algum grau, a sensação de estar preso dentro da nossa própria mente, ou dentro das crenças, como eu estou falando. Para corroborar sobre tudo isso daí, quando você está preso nessas crenças, você está preso através dos seus pensamentos. E existe algo também por trás disso. Nossos pensamentos, eles são agentes ativos de transformação. O pensamento não é apenas algo simples que acontece. Pelo contrário, ele ajuda a moldar as coisas que acontecem. É um instrumento que o cérebro usa para manipular. Lembra que o pensamento é um produto do seu cérebro. Apesar de falarmos nele como algo abstrato, mas ele é um produto direto do seu cérebro. Então ele é um instrumento para ajudar a manipular as informações que vêm do ambiente, que vêm do meio, que vêm externamente, para ajudar a compreender o mundo e da mesma forma interagir com ele. Tá entendendo? Tudo trazendo de uma forma cadenciada. Acho que está dando para entender até aqui. E a neurociência já confirma, pensamentos recorrentes remodelam fisicamente o nosso cérebro. Isso é a chamada neuroplasticidade. Eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre isso. É até uma palavra da moda, eu vejo muitos nas redes sociais. Mas é verdade. Isso não é balelas, não é coisas também do outro mundo, mas é a realidade. A neurociência trouxe a ideia do cérebro plástico. E isso é o cérebro se reorganizando conforme aquilo que você mais pensa. E é justamente aí que muitos se sabotam. Porque grandes partes desses seus conflitos mentais, tanto os pessoais quanto os profissionais, nasce da rigidez mental, da dificuldade de aceitar o novo. Quando o seu pensamento se cristaliza, o crescimento paralisa. Mas quando aprendemos a observar os nossos pensamentos como causas e não como efeitos, podemos a partir de aí abrir porta para uma mudança real. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, ele fala muito sobre como nós usamos o nosso cérebro em duas formas. Quando você tiver um tempo, leia esse livro. Ele vai te falar muito sobre o funcionamento do seu cérebro, porque você faz tal coisa, porque você entende tal coisa. O cérebro é um livro muito bom. Quando você tiver oportunidade, você leia, que tem muita coisa boa nele. Eu te recomendo a ler, que aí você vai interagir, você vai emergir dentro do mundo que é a leitura. E só para corroborar, para que nós venhamos nos encaminhar para o final, não dá para falar de pensamentos sem falar em emoção. Por mais que gostemos de falar que somos seres racionais, que gostamos de agir pela razão, mas não é assim que funciona. Somos seres emocionais. Isso significa que a emoção, na maioria das vezes, toma o volante de nossa vida. Cada sentimento, medo, alegria, culpa, esperança, é um reflexo biológico de algo muito mais profundo. Eles são mapas internos do nosso estado fisiológico, traçado pelo cérebro para poder orientar as nossas decisões. Tudo que nós fazemos, a emoção está por trás. Quando você está com raiva, você toma uma decisão. Quando você está com medo, você toma uma decisão. Quando você está alegre, você toma uma decisão que você não tomaria quando estivesse com raiva. Quando você está esperançoso, você não toma uma decisão que tomaria quando estivesse com medo. Você entende como em todo momento, em todo tempo,
as nossas decisões são influenciadas por nossas emoções. E isso nos leva para dois momentos. O medo tenta nos proteger e a esperança tenta nos impulsionar. E entre esses dois dilemas emocionais, vivemos na dúvida de quem somos e de quem queremos ser. E como eu falei, o cérebro intrínseco que nos trouxe até aqui, ele está cambiando entre essas emoções para trazer equilíbrio para a nossa vida. É o que eu posso chamar de homeostasia mental. É o esforço silencioso do cérebro para dar sustentabilidade emocional, mesmo em meio ao caos que é a nossa vida. Porque praticamente no final das coisas, a pessoa que você é hoje, é agora, é o resultado temporário de todas as emoções que você sentiu, todos os pensamentos que pensou e de todas as decisões que tomou até agora. E isso, a partir de agora, é libertador, porque isso significa que a versão de você que existe agora, ela não é definitiva. Lembra que eu falei que a neuroplasticidade nos traz a ideia de que a partir dos nossos pensamentos, da construção de novos pensamentos, nosso cérebro ele é moldado. É aquela típica ideia da quebra da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Então agora isso caiu por terra. Já não existe mais essa possibilidade de dizer: eu fui a minha vida toda assim, então eu não vou mudar. Isso caiu por terra. Você pode mudar a todo momento. Como eu falei, eu mudei. Conheci pessoas que mudou. Ajudei no processo de mudanças de muitas pessoas como mentor. Fui mentoreado por pessoas também que me ajudaram muito. E a ideia é que isso seja recíproco, que a gente continue ajudando as pessoas. Por isso eu estou aqui sem ganhar nada, sem te pedir nada em troca, mas estou te trazendo um conhecimento que, embora pequeno, eu falo pequeno porque tudo isso que eu estou falando aqui não foi construído do dia para a noite. Como eu falei, foi 15 anos, em algum momento eu falei, e nos meus outros vídeos você pode ver, eu estou praticamente pelo menos 15 anos estudando sobre o processo mental, processo de construção, para chegar na ideia do cérebro intrínseco e falar tudo o que eu já falei até agora aí nos outros vídeos e dentro dos treinamentos, dentro dos livros. Então não é do dia para a noite. Há uma construção e eu estou trazendo isso tudo aqui agora. Claro que de uma forma simplificada, claro que de uma forma direta, mas ainda assim traz o entendimento que você precisa. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, não fique muito grande, não fique amassante, não fique enjoado, eu vou me despedir agora, mas lembre-se que nós estamos numa série chamada Neurociência do Cotidiano. Eu vou estar falando mais sobre os nossos modelos internos de realidade, sobre como os vieses eles sabotam o nosso dia a dia. Aqui foi só uma pequena passagem da imensidão que é as informações, o conteúdo, o conhecimento sobre a nossa psique, sobre o nosso comportamento, sobre nossos resultados, sobre a nossa mente. Então aqui foi só um aperitivo. Então você pode assistir os vídeos anteriores, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que eu trago muitas dicas. E se tudo isso fez sentido para você e você quer saber mais de uma forma passo a passo, reduzida, você pode clicar no link aqui do Manual do Usuário Cerebral, você pode fazer o curso, você pode fazer o treinamento, que eu tenho certeza que vai te direcionar a uma vida mais significativa. É só você ver tudo que eu tenho falado e feito e você pode entender que o treinamento é algo muito grande. É algo compilado, algo estratégico para te ajudar. Então, e para você que ainda não me segue aqui. E para você que ainda não comentou, comenta o que foi que você achou de tudo isso. Como eu falei, nos próximos vídeos eu vou estar falando muito mais sobre a nossa mente e sobre os condicionamentos para que nós possamos nos equilibrar mentalmente e viver uma vida com propósito. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.